Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez na Casa da Gospa, a convite do Padre Oscar. Como ele mesmo disse, meu nome é Eduardo, eu sou casado com a Carla, minha esposa, temos 4 filhos, somos consagrados na comunidade católica Missão Maria de Nazaré, que traz o nome de Nossa Senhora. Já a nossa comunidade tem 16 anos, eu sou fundador junto com a minha esposa. Nós somos membros de vida, deixamos o nosso trabalho e somos missionários, graças a Deus. E o padre me convidou a estar aqui hoje para partilhar com vocês sobre nos consagrarmos à Virgem Maria, mas de olharmos um personagem bíblico que é uma prefiguração de Nossa Senhora. Não sei se você sabe, mas a Virgem Maria foi escolhida por Deus desde bem antes dela vir a este mundo. No mistério da salvação, no pensamento de Deus, na redenção sonhada por Deus, Maria estava presente desde o Antigo Testamento já no coração de Deus. E o Antigo Testamento tem vários personagens que apontam para Nossa Senhora, que são uma prefiguração dela. E hoje eu venho partilhar sobre a vida de Judite, uma mulher do Antigo Testamento, que confesso para vocês que fiquei lisonjeado de estudar um pouco mais sobre a vida dela, mas fiquei surpreso quanto nós não a conhecemos. Quem aqui já ouviu falar de Judite, do Antigo Testamento? Levanta a mão. Sejam sinceros. Não são muitos. Judite era uma mulher judia, do povo de Israel. Ela era viúva. E no tempo que ela vivia, Nabucodonosor se tornou rei em Nínive e começou a conquistar todas as cidades e regiões. Mas ele era cruel, muito cruel. Mas ele tinha medo do povo de Israel. Ele tinha um comandante que tinha muito medo, que tremia diante do povo de Israel. Mas tinha muito ódio contra o povo de Israel. Por que ele tremia? Porque tinha um dos conselheiros do reinado, disse que o povo de Israel tinha um Deus que era capaz de devastar tudo. Ele até diz assim: esse povo adora o Deus único, porque naquele tempo muitos povos adoravam vários deuses. Mas aí ele, com aquele ódio todo, ele quis desafiar esse Deus e juntou mais de 100 mil, algumas traduções da Bíblia falam em 180 mil homens, outras 130 mil, para destruir, para matar o povo de Israel. O povo de Israel se preparou para a guerra com muito medo. A princípio, o exército de Nabucodonosor começa a tirar as fontes de água e o povo de Israel começa a passar sede e fome porque não tinha água. E o povo de Israel começa a pensar assim: vamos nos entregar a Nabucodonosor, vamos nos entregar a ele, porque pelo menos nós não vamos morrer de fome nem de sede. Porque fome, porque sem água não ia ter comida. E sede, porque sem água. E o ancião diz assim, desesperado, chorando, o livro de Judite narra maravilhosamente essa história. Ele diz assim: vamos aguardar 5 dias. Deus vai prover. Judite vai rezar, era uma mulher de muita fé, tinha ficado viúva, mas continuou fiel a Deus. E Deus dá a ela uma inspiração. Manda que ela se vista toda bela. E ela era uma mulher bela, diz a palavra. Havia uma beleza grandiosa em Judite. E ela se arruma toda, coloca colares, passa perfumes. Depois de ter orado a Deus, e sai da muralha da cidade, vai até o acampamento do exército inimigo. E ela chega no acampamento do exército inimigo, toda linda, e os soldados se encantam com ela.
e ela chega até o comandante daquele exército, fica alguns dias lá, conquista a confiança dele, e mais do que isso, ele se apaixona por ela. E num dia, em meio às festas que eles estavam fazendo, as bebidas, as comidas, esse comandante convida ela para entrar para a tenda dele, e ele, bêbado, adormece na tenda. Judite ora a Deus e fala: Deus, me dá força. E ela pega a espada e corta a cabeça do comandante. E aí ela enrola a cabeça nos panos, sai caladinha, volta caladinha para o povo dela, mostra a cabeça para o povo e fala: agora vamos vencer a guerra. Mas tinham 100 e tantos mil homens ainda para serem combatidos. Ela só tinha matado o comandante. Mas Deus coloca no coração de Judite que ele iria colocar um temor, um medo no exército, ao verem que o comandante estava morto, ao verem que Deus agiu. E aí ela disse para o exército do povo de Israel: assim que o sol nascer, nós vamos atacar, e eles vão fugir de nós. O exército do povo de Israel era um exército pequeno, o outro tinha milhares de soldados. E assim fez. O sol nasceu e o exército dos judeus foi atrás do exército do rei Nabucodonosor, e esse exército correu com medo, porque quando eles viram que o comandante estava morto, quando eles viram que o corpo do comandante estava ali sem a cabeça, eles ficaram aterrorizados. E assim o povo de Israel venceu. Essa é a história de Judite. E o que tem a ver com a história da Virgem Maria? Por que uma pré-figuração? Aí que eu quero pegar com vocês alguns pontos da vida de Judite que apontam para a vida da Virgem Maria e que apontam para nós. Vocês já rezaram o ofício da Imaculada aqui? Alguém já rezou? Tem uma hora que fala assim: ó invicta Judite. A Judite que venceu lá junto com o povo, ela venceu aquela guerra, mas ela, em alguns momentos da sua vida, não teve sempre vitórias, porque ela era uma mulher. Agora essa daqui sempre teve vitórias. Essa é invicta. Quando o nosso time é invicto no campeonato, a gente fica tudo feliz, né? O time venceu invicto. Maria é invicta Judite. Por quê? Judite, ela trouxe para o povo de Israel uma libertação, uma salvação. Já estavam perdidos, concordam? Com fome, sem água, acuados, perdidos. A maioria já queria se entregar, mas a partir da entrega de Judite, ela traz para o povo de Israel a libertação e a salvação. Meus irmãos, nós também estávamos perdidos no pecado. O sim de Maria trouxe para todos nós a redenção. Jesus Cristo vem nos dar a salvação. Estávamos perdidos. Mas o sim de uma mulher, não sozinha. Judite também não estava sozinha. Não pensem vocês que Judite, se vocês lerem o livro de Judite, leem todos, são um livro pequeno, 16 capítulos, ela passa no meio de soldados, ela consegue fazer coisas que nenhuma outra mulher conseguiria, não porque ela era poderosa, mas porque Deus a tinha escolhido e quis que através dela aquele povo fosse liberto. Mas a ação maior foi de Deus. Assim também a Virgem Maria. Alguns defendem que ela é corredentora, ou seja, ela é aquela que faz parte necessária para a libertação, assim como Judite foi necessária para a libertação do povo de Israel. Essa é a primeira característica. A segunda,
Maria é a nossa intercessora, é ou não é? Judite também foi intercessora. Antes de Judite se embelezar toda para ir até lá, conta na palavra que ela se cobre de cinzas, se põe a orar uma noite inteira, pedindo a Deus o que fazer. Ela pôs-se a rezar. E a partir desta oração dela que Deus dá a inspiração. Ou seja, ela foi por primeiro intercessora. Assim como Maria, que intercedeu na boda de Caná, que intercede até hoje por nós. Essa é a segunda característica. A terceira, Judite derrotou um exército demoníaco. Na palavra, se a gente lê o livro de Judite, fala que eles eram tomados como um espírito do mal. Ela foi capaz de, a partir da sua entrega a Deus, derrotar o próprio demônio encarnado naqueles malvados que ali combatiam contra o povo de Deus. Maria é aquela que pisa a cabeça da serpente, que também derrota os demônios, e os demônios da nossa vida, da minha vida, da sua vida. Maria e Judite também trazem, e essa para mim é uma das mais belas, a fragilidade da mulher. Poderíamos pensar numa guerra que iria vencer contra milhares de homens, teríamos que ter lá um grande guerreiro, corajoso guerreiro, mas tinha uma mulher frágil, que se colocou em risco, assim também Maria. Maria se colocou em risco pela salvação nossa? Sim ou não? Por quê? Ela correu o risco de ser apedrejada. José, inclusive, tem a ideia de abandoná-la para assumir a culpa para que ela não fosse morta. É ou não é verdade? Ela correu risco. E ela não ficou assim pensando, o que será que vai acontecer? Eu vou dar esse sim, eu vou engravidar solteira, eu vou engravidar de um homem que não é o meu noivo, eu posso morrer. A lei naquele tempo mandava matar. Judite também não pensou assim, podem me descobrir, posso chegar lá e não conseguir chegar no comandante e ser violentada. Porque eram milhares de homens dentro de um exército que pegariam uma mulher, e o exército de Nabucodonosor, ele acostumava a matar e a violentar as mulheres, aonde ele conquistava os lugares. No entanto, um dos soldados, quando vê Judite, diz assim, temos logo que conquistar esse povo de Israel, porque olha como as mulheres são belas. Porque ele queria logo aproveitar das mulheres de Israel. Ela correu risco, assim como a Virgem Maria correu risco de ser considerada uma adúltera, de ser morta, mas uma mulher frágil, Judite, outra mulher frágil, Maria. Isso mostra para nós que não é a nossa capacidade, a nossa força que faz a obra de Deus acontecer. Tem gente que acha que, mas eu é que vou dar conta, eu é que vou conseguir. Não. Se não é Deus, meus irmãos, a gente não pode nada. Maria e Judite mostram isso para nós. Na fragilidade dessas mulheres, alcançaram a vitória. Outra coisa que mostra a prefiguração de Judite é porque Judite ficou bela, muito bela. E na palavra conta que ela ficou bela porque Deus colocou nela uma beleza extraordinária, porque ela encantou o comandante de um modo que ele não conseguia tirar os olhos dela, não conseguia, ele ficava pensando nela. No entanto, ele a chamou para a sua tenda. Deus colocou nela uma beleza. Podemos substituir essa palavra por uma graça. Maria, quando o anjo chega para diante dela, ele fala, encontrastes graça
diante de Deus. Deus colocou uma graça em Judite para fazê-la bela ao ponto de seduzir os soldados. Deus colocou uma graça em Maria para que ela fosse a cheia de graça, a agraciada. Judite com limites. A graça na vida de Judite era limitada. Maria, uma graça sem limite. Uma graça sem pensarmos o tamanho dela. E termino na última característica que eu consegui identificar, né? Que as duas, trazem para nós a vitória ao sol nascer. Judite fala claramente para os soldados israelitas: vamos esperar o sol nascer, porque na luz do sol vamos derrotar. Maria traz o sol, que é o próprio Cristo, o sol nascente, aquele que nasce para nós, Jesus Cristo, o sol. No entanto, Jesus é o sol e Maria é a lua. Vocês sabiam disso? Eu falo isso para os meus filhos, toda vez que a gente vê uma lua bem bonita, eu tenho uma de 3 anos, ela é apaixonada com a lua, e ela olha para a lua, e ela já aprendeu que eu falo assim: quem é a lua? Ela fala: Nossa Senhora. Nossa Senhora é a lua. Por que ela é a lua? Porque a lua é maravilhosa. A lua, inclusive, ilumina em noites que estão escuras, não ilumina? Na cidade grande a gente nem percebe tanto, mas se você for para a zona rural, naquelas noites escuras que a lua está cheia, a gente consegue ver só com a luz da lua. Com a luz da lua? A lua tem luz, gente? Sim ou não? Vocês não estão dormindo não, estou perguntando para vocês. A lua tem luz? Qual é a luz que a lua reflete? Do sol. Maria também não tem luz própria. Maria não tem poderes próprios. Mas ela tem o sol que nasce, que é Jesus Cristo. E o tem muito mais do que qualquer outro mortal. Primeiro, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas depois de Deus, claro, bem abaixo dele, está a Virgem Maria, a invicta Judite. Eu quis fazer esse paralelo das duas, até porque essa era a proposta, mas eu não quero fazer só um paralelo de uma prefigurando a outra, não, mas eu quero trazer essa história de Judite para a história da sua vida. Porque talvez você tenha exércitos a serem vencidos. Você tem guerras que você enfrenta. Na sua família, no seu trabalho. Você também se depara com grandes e grandes lutas que você olha e fala assim: não tem jeito, são muito maiores do que eu. Assim como o povo israelita estava assim. Só que hoje nós não somos mais o povo de Israel, nós somos o povo de Jesus Cristo. E temos no nosso meio a invicta Judite, que é a Virgem Maria, que diante desses exércitos que querem nos destruir, e eu não sei qual é a luta que você trava hoje, não sei qual é a batalha que você tem que enfrentar hoje, não sei quais são os terrores que atormentam a sua casa, o seu coração, a sua vida, mas eu sei que a invicta Judite quer te ajudar. Na palavra conta que os israelitas estavam desesperados ao ponto de falar assim: vamos entregar. E às vezes nós ficamos assim, não é? Vamos entregar, não tem jeito mais. Quantas vezes você se deparou numa situação e falou: não tem jeito mais, eu não consigo, não vai ter jeito de resolver isso. É ou não é? E a última chance talvez sua foi vir aqui à missa. Falar: Senhor, eu estou aqui, porque não tem jeito mais. Olha a minha casa, olha meu marido, olha a enfermidade, o vício, o pecado, a dívida, não sei qual é. Mas às vezes você parou para pensar e falou assim: não tem jeito mais, vamos entregar os pontos. Aí Judite vira para aqueles soldados e fala: calma, vamos orar, vamos rezar.
A providência de Deus vai vir. Na palavra fala essa palavra, a providência de Deus virá. Nossa Senhora, eu disse para você, que está achando que não tem jeito mais, que está achando que não tem como resolver mais, está dizendo a você, calma, calma, vamos esperar, porque Deus vai com a sua providência, Deus vai cuidar de nós, Deus vai cuidar de você. Primeiro porque Ele nos ama e não nos abandona. E nos ama tanto que nos deu uma intercessora, uma mãe, que é capaz de se colocar em risco para cuidar de nós. E aí está a importância de nos entregarmos à Virgem Maria, de sermos de Nossa Senhora. Aí está a importância de nos darmos a esta mulher, que não é uma mulher qualquer, que é uma mulher acima de todas as mulheres, bendita entre todas, que é aquela que quer cuidar de nós. Uma das coisas interessantes da história de Judite, que eu me lembrei agora e que eu não coloquei ali para falar, mas me lembrei e que tem muito a ver com a consagração, porque muita gente fala assim, mas consagrar a Nossa Senhora, eu tenho que me consagrar a Jesus Cristo, eu tenho que ser de Jesus, para que eu vou ser de Nossa Senhora? Você já parou para pensar isso? Aqueles anjinhos do mal que vêm das teorias protestantes que falam no nosso assim, mas para que ser de Jesus? Para que ser de Nossa Senhora? Você pode ser de Jesus? Um dia um católico falou comigo assim, não, tem gente que vai lá na igreja e fica rezando no pé de Nossa Senhora, eu vou só em Jesus. Tá. De tudo ele pode até achar que ele vai encontrar mais benefício disso. Mas por que Nossa Senhora? Por quê? Por que Deus precisou de Judite ir lá? Por quê? Judite, quando recebe, ela recebe vários presentes. O povo judeu fica maravilhado com a obra que Deus fez e enche Judite de presente. Ela pega todos os presentes que ela recebe e oferece a Deus no templo. Assim é Nossa Senhora. Ela oferece tudo que a gente dá para ela, para Jesus. Então tudo que você faz para Nossa Senhora, toda oração que você dá a ela, todo o amor que você dá a ela, ela dá a Jesus. E aí que está a graça de nos consagrarmos a ela. Sabe por quê? Pense você, chegando diante de Jesus, ótimo, que bom, Ele te acolhe. Mas o que você tem para dar para Ele? Você tem um homem, uma mulher, com poucas coisas para dar para Deus. A gente dá mais problema para Deus, né? Pecados. Que méritos você tem na sua vida, que merecimentos você tem na sua vida para chegar diante de Jesus. Imagina Ele um rei, e nós os servos. Para chegarmos diante do rei, para falar, Senhor, eu estou aqui para te dar alguma coisa, a gente não tem quase nada. É ou não é? Agora você imagina que o rei tem uma rainha, que é a mãe dele. E quando a gente vai chegar para o rei, ao invés de a gente ir direto no rei, a gente vai na rainha e fala, ô rainha, me ajuda a chegar no rei. Porque ele é que é o rei, ela é a rainha mãe, aquela que está ali só auxiliando o rei. Mas o rei a ama. E aí a gente fala assim, rainha, me ajuda a chegar no rei. Eu quero dar, pensemos num presente, eu quero dar essa maçã do meu pomar para o rei. Eu tenho essa maçã aqui, só a maçã que eu tenho do meu pomar. A rainha vai pegar essa maçã e falar, eu vou te ajudar. Ela vai pegar a maçã e pegar as joias que ela tem, os enfeites belos que ela tem e enfeitar aquela maçã para entregar para o rei. E ela não vai entregar só uma maçã, ela vai entregar uma maçã ornada de coisas valiosas. Assim é Nossa Senhora. Nós podemos chegar diante de Jesus, e não que Ele vai nos desprezar, porque Ele vai nos achar pequeno, de forma alguma.
Mas se a gente tem uma força maior para chegar diante dele, alguém que dá muito mais do que nós podemos dar a ele, é bem melhor, é ou não é? Você chega com o seu pecado, com a sua miséria, com a sua indignidade, para pedir Jesus para cuidar dos seus problemas, para pedir Jesus para enfrentar os seus exércitos. Você chega sozinho. Agora, se você chega com ela, se você chega perto dela, se ela é aquela que ao invés de você dizer, e às vezes você vai dizer palavras erradas, se você deixa ela dizer por você, ela vai saber dizer. Você sabe como é uma mãe? Quando vai falar com o filho, quando vai dar uma ordem para o filho, Maria dá ordem para Jesus, sabia disso? Dá ordem. Mas como assim dá ordem? Mas ele é Deus. Não, mas ele é o filho dela. Se a gente ler a passagem das bodas de Caná, claramente Jesus fala assim, mas a minha hora não chegou. Eu imagino na minha cabeça tem hora que fica imaginando coisa. Eu imagino na minha cabeça que Nossa Senhora olhou para ele, só olhou, sabe quando a mãe olha para o filho e fala assim, aqui, não discute comigo não. A minha esposa é uma mãe muito brava, sabe? Meus filhos, eles cortam, né? Cortam dobrado com ela. Tem hora que ela só olha assim, os meninos falam alguma coisa, ela só olha para eles assim, eles parece que eles querem voltar com a palavra para dentro da boca, assim, não falar mais nada. Sabe quando se tiver jeito de voltar a palavra, eles voltam a palavra. Eu acho que naquela hora ali, Maria olhou para Jesus assim, mas minha hora não chegou ainda. Ela olhou para ele, porque não tem mais nada que ela disse para Jesus. Ela só olhou para ele, deve que falou assim, vou engolir as palavras e vou respeitar o que a minha mãe está pedindo. E aí a próxima palavra de Maria, com os serventes, vai lá e faz o que ele mandar. Ou seja, não tem discussão. Ô, gente, não tem algo mais bonito do que esse projeto de Deus para nós, de nos dar uma mãe, de nos dar uma rainha, de nos dar alguém que vai olhar para nós, alguém que é também uma pessoa humana como nós, porém sem pecado, imaculada, e que pode, e que quer, não por ela somente, mas porque no mistério, no plano, na revelação de Deus, Deus a quis. Quem somos nós para não querê-la? Quem somos nós? Portanto, se entregar a Nossa Senhora, se consagrar a ela, se dar a essa invicta Judite, é um dos maiores privilégios que nós podemos ter. Privilégio. Você já viu aquela pessoa, não, fulano é privilegiado. Você é um privilegiado, porque você tem a oportunidade de ser todo de Nossa Senhora, de se dar a ela, de se entregar a ela, e nela alcançar as vitórias diante de tantas coisas. A vitória que vem por Jesus, a vitória que vem pela graça de Deus, mas pelos méritos de Maria. Aí está a diferença, os méritos que eu não tenho, os méritos que você não tem, nós não merecemos ou merecemos? Não somos dignos, Senhor, eu não sou digno de que entreis em meu... Não temos dignidade, não, nenhuma, mas ela tem os méritos por nós. E aí está a intercessão de Maria poderosa. Tem uma frase, no início da minha caminhada, quando eu escutei essa frase, eu falei, essa frase é uma heresia, porque ela falava de onipotência suplicante, onipotência que tudo pode, e a frase era assim, Maria, onipotência suplicante. Quando eu falei Maria onipotência, Maria não é onipotente. Maria é onipotente, gente? Tudo pode? Mas se eu continuar lendo a frase, prestando atenção na próxima palavra, fala, onipotência suplicante. Ela tudo pode quando pede. Ela não pode fazer tudo, mas ela alcança tudo quando suplica. Maria é a onipotência suplicante, aquela que alcança tudo quando pede para Deus. Portanto, confiemos a nossa vida a Nossa Senhora. Eu não conheço você, só vejo o rostinho, mas agora vejo o rostinho um pouco limitado pela máscara, né, padre? Que a gente só vê
um pedacinho do rosto. Não sei se vocês estão rindo, se vocês estão fazendo língua para mim, não sei o que vocês estão pensando, se vocês estão pondo os dentes para fora ou não. E nem sei se tem dente aí, né? Porque alguns talvez já nem tem mais. Não te conheço, mas Deus te conhece. Deus sabe quem você é. E Deus sabe por que te trouxe aqui. E o porquê você veio aqui. E eu não sei o que você veio buscar. Eu não sei o que você veio pedir. Eu não sei o que te motivou a estar aqui. Não sei. Não sei se você está aqui nessa noite que está fazendo até um friozinho, que você vai ter que chegar mais tarde em casa, veio direto do trabalho, sacrificou para estar aqui. Então tem um motivo, não tem? Tem um porquê. Tem uma necessidade. Talvez é por amor a Deus e a necessidade de demonstrar esse amor. Mas talvez você traz no seu coração angústias, preocupações, medos. E nesta noite, de forma muito especial, a Virgem Maria quer receber tudo isso do seu coração. E junto com você, levar ao Senhor. Por isso eu te convido a se consagrar a ela nesta noite. A preparar o seu coração para ser todo dela. Todo dela. Porque Deus te conhece. E por te conhecer, te deu Nossa Senhora. Deus sabe por que você veio aqui. E te ama. Te ama tanto que não quer te deixar órfão. Que não quer te deixar sozinho. Que te deu uma boa mãe para te dar um colo, um carinho, para dizer para você: eu estou com você. Feche os seus olhos um pouquinho. E escuta a voz de Maria. Eu queria que a minha voz agora fosse emprestada para Nossa Senhora. E para que ela dissesse para você, como Judite disse para aquele povo israelita, que estava desesperado, desanimado. Você que também está desanimado, está cansado. Eu quero emprestar minha voz para Nossa Senhora, para ela dizer para você assim: calma, eu estou com você. Eu estou ao seu lado. Calma. Eu estou com você. E diante de tudo que você traz hoje no seu coração, escuta a voz de Maria. Deixa ela gritar no seu coração, dizendo para você: calma, eu estou com você. Meu filho, minha filha, eu estou ao seu lado. E a providência de Deus vai nos dar a vitória. E a providência de Deus vai nos dar a vitória. Creia. Coloca a mão no seu coração. E no íntimo do seu coração, com as suas palavras, se você não tem palavras, mas fala: eu quero ser teu, Nossa Senhora. Eu quero que a minha vida seja tua, a minha casa, a minha família. Quero te entregar tudo que eu sou e que eu tenho, Nossa Senhora. Porque eu creio que a Senhora é invicta diante de todas as lutas, todas as guerras que eu tenho que enfrentar. Eu creio que com a Senhora, com a sua intercessão, com a sua proteção, com o seu cuidado de mãe, eu vou vencer. Porque o Deus que me criou, o Deus que me ama, o Deus que me deu a Senhora, é um Deus que tudo pode. E junto da Senhora, podemos mais ainda. Mais ainda. E olhando para a imagem de Nossa Senhora, para eu terminar a minha parte, não sei se termina assim mesmo, padre, se não tiver problema. Olhando para a imagem de Nossa Senhora, olha para cá, pode olhar para essa ou para aquela. Olha fixamente para o semblante, para o rosto, e fala: obrigado, Nossa Senhora, porque eu não estou só. Nas minhas lutas eu não vou lutar sozinho.
Obrigado, Virgem Maria, porque cuidas de mim. Porque cuidas de mim. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então vamos rezar esse pedacinho, todos juntos, tríplice saudação a Maria, primeiramente coroada de grandeza juntos. Eu vos saúdo, pois, ó Maria, Imaculada, tabernáculo vivo da divindade, onde a sabedoria eterna, escondida, quer ser adorada dos anjos e dos homens. E agora, coroada de poder, né? Eu vos saúdo, ó Rainha do céu e da terra, a cujo império está sujeito tudo que existe abaixo de Deus. Coroada de bondade. Eu vos saúdo, ó refúgio seguro dos pecadores, cuja misericórdia jamais a ninguém faltou. E finalmente, pedido de novo da sabedoria encarnada. Atendei aos desejos que eu nutro pela divina sabedoria e recebei para isto os votos e ofertas que a minha baixeza vos apresenta. E finalmente, consagração. E depois tem as 3 súplicas. Lindo, lindo. Vocês podem então adquirir, podem sentar este papel. Eu vou, a partir de agora, adotar. E aqui tem escrito local e data. Quem já se consagrou, não precisa da assinatura de um padre, mas se quiser, né? E depois você assina, e depois 2022, 23, 24, 29, 30, 33, 36, 37. Então nós vamos ficar vivos até 2037, viu, povo? 2037 a gente se encontra para contar como foram estas renovações.